Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus, através da revista Ensinamentos Bíblicos, estudando este trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Eclesiastes, uma reflexão sobre a realidade da vida, sempre com o objetivo de contribuir para nossos amados irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica, aprofundando, refletindo, esclarecendo sobre o tema de cada lição. E hoje tenho o privilégio de estar acompanhado com o nosso amado irmão Neemias, da congregação de Parque Selecta, ali de São Bernardo do Campo. A paz do Senhor Jesus, querido. Amém. Paz de Cristo, pastor Éden. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela confiança e por esse momento que Ele nos proporciona. Quero também cumprimentar cada internauta com a paz do Senhor. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês e o nosso objetivo é crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para a glória de Deus. Abordaremos a lição de número 6, cujo título é Valores Preciosos, baseado em Eclesiastes, capítulo de número 5. Inclusive, para refletir, a mensagem é: a maior riqueza que uma pessoa possui não é o dinheiro, são seus valores. Adentraremos em alguns pontos ressaltados pelo pregador, pelo rei de Israel nas suas observações. Lembrando que estamos observando e estudando este livro de Eclesiastes, cujo o foco dele é apresentar as reflexões, os questionamentos do pregador, do rei de Israel, buscando compreender, entender qual o sentido da vida, qual é a razão de ser, de existir, nessa busca, nesse pensar que ele atravessa esse livro, onde a gente vê um método que ele faz, questionando, perguntando, e ele vai por um ciclo de questionamentos: o que é que faz sentido? Isso é vão? Isso é inútil? E pergunta, observa, e através das observações e alguns casos de próprias experiências, ele vai chegando a conclusões, né? Então ele observa, ele avalia para chegar em conclusões. É um livro onde ele está trazendo esses questionamentos, e hoje, nesse capítulo 5, veremos sobre valores, algo que nosso Deus ele é perfeito, maravilhoso, tem valores sublimes, belos, eternos, em contraste a este mundo, que corrompe valores, corrompe a beleza e a preciosidade daquilo que é agradável a Deus. Então, uma oposição tamanha, drástica. E nós observaremos alguns desses valores, onde o sábio pregador está conduzindo os seus ouvintes ou leitores a chegar depois em alguma conclusão. Alguns enxergam como Eclesiastes um livro meio amargo, pessimista, né? Eu já vejo diferente, eu vejo alguém que, para pensar, ele tem que questionar, tem que pôr à prova alguns pensamentos, se é válido ou não, e essa visão de baixo do sol realmente ela é um fator que faz as coisas não parecerem muito sentido, né? Fora da percepção segundo a ótica divina, olhando do sol, do céu para baixo, é sempre incompleta. Então, nós vemos que ele realmente está argumentando, está fazendo pensar. Então, não vejo algo pessimista, mas um pensador. Quanto mais aprofundando e questionando, melhor será o resultado dessa investigação, né? Então, nós vamos já avançar aqui nos pontos abordados pela lição. Nosso irmão Neemias. Amém. Nas minhas considerações iniciais, eu gostaria de ressaltar novamente essa frase que o amado pastor leu para refletir, que diz assim: a maior riqueza que uma pessoa possui não é o dinheiro, são os seus valores. E é interessante esse ponto de reflexão, porque quando nós lemos o livro do Eclesiastes, nós estamos diante de um cenário complexo.
porque nós vemos um homem que ele se debruçou sobre um processo exaustivo e intenso, que é entender os processos e as dinâmicas existenciais dentro de uma perspectiva limitada e finita. Porque o que é o Eclesiastes? É a percepção de um observador finito dentro de uma realidade infinita. Porque, como disse Sir Isaac Newton, aquilo que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é um oceano. E é justamente por isso que se faz necessário entender que Jesus, ele é a nossa chave hermenêutica, ou seja, ele é a nossa chave de interpretação. Então, nesse ponto de reflexão, nós vemos que a maior riqueza que uma pessoa possui não é o dinheiro. Um certo homem disse que existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E nós temos que entender que existem coisas que têm valor, mas não têm preço. E qual é o exemplo bíblico que podemos destacar? Jó. Então, quando Deus ele vai dar testemunho dos valores de Jó, nós vemos que em momento nenhum a ênfase de Deus foi colocada nos 7.000 camelos, nas 7.000 ovelhas, nos 3.000 camelos, nas 500 juntas de bois, nos 500 jumentos, nem nos 10 filhos de Jó. A ênfase do testemunho divino foi colocada nos valores. Que valores? É um homem íntegro, sincero, temente, que se desvia do mal. Então, é de suma importância entender aquilo que tem valor diante do eterno. Porque, como o pastor frisou, nós vivemos em um mundo caído, onde a corrupção ela permeia todas as camadas da existência. E é nesse mundo caído que nós somos chamados à responsabilidade de desenvolver a cultura do reino e os valores do reino para a glória de Deus. E nosso Deus é tão atento a isso que fez questão de sempre ensinar o seu povo seus valores. Não é apenas um seguir de uma forma religiosa, eu tenho que estar no ambiente de um culto ou tenho apenas que ir atrás, as pessoas andando atrás de Jesus. Não, era aprender, absorver todos os valores do reino. Jesus assentava e transmitia todos aqueles valores maravilhosos para que cada um recebesse, crescesse, tivesse uma nova perspectiva de vida. O próprio Deus, ao tirar um povo do deserto, da escravidão no Egito e trazê-los ao deserto, os trouxe orientações, instruções, mandamentos, e a gente observa que foi uma orientação para todos os níveis e esferas do viver. Orientações para relacionamentos, orientações para a família, valor à vida, valor à saúde, higiene, a educação dos filhos, a proteção contra os maus costumes dos povos vizinhos. Foi um conjunto de orientações fazendo deles realmente um povo diferenciado, um povo que tivesse valores, princípios maravilhosos, eternos, que daria sim agora sentido à vida, sentido uma razão de existir. Porque somos povo? Somos um povo escolhido, eleito, pertencemos a Deus. E um salvo também. Para que eu existo? Agora eu existo para pertencer a Deus, para viver para a glória dele, para conhecê-lo, se relacionar com ele. Né? E meditando nessa lição e nesse livro de Eclesiastes, parei para observar sobre a parte dos pensadores na história, os filósofos, né? Que ao longo da história são tantos, procurando pensar, investigar, aprofundar para descobrir sentido, e a gente vê várias linhagens de pensamento, né? E eu admiro que todos eles, algumas coisas boas têm, outras nem tanto, mas sempre incompleta. A gente olhar para vários aí na história, né? Por exemplo, nós olharmos aqui os ensinamentos principais, por exemplo, de Aristóteles, que defendia a vida equilibrada, os estudos, para se alcançar a felicidade.
Então, de certa parte, algumas coisas boas, mas sempre incompleto. Mas onde, como estar completo, preenchido, satisfeito? Então, tem certo limite, como, por exemplo, né, o epicurismo, que defendia cuidar da saúde, buscar prazer, ter amigos, evitar e afastar-se de tudo que traga dor, para estar feliz. Mas em todas elas a gente vê algo incompleto, né? Tem algo bom, sim, cuidar da saúde, evitar a dor, mas nós conhecemos um evangelho que vai além disso, né? Enquanto uma linha filosófica diz, olha, uma vida sem dor é uma vida feliz. Conhecemos um Jesus que faz com que mesmo que eu tenha que passar pela dor, ele me ajuda a superar ela, a vencer ela e ser feliz e pleno e satisfeito e realizado na dor. Valoriza os amigos, nós também valorizamos, mas ainda que eu não tenha ou que eles falhem comigo, temos um Deus fiel, presente, consolador, sempre junto de nós. Então, é superior a isso, né? E vários outros pensadores, muitos, que contribuíram com seus pensamentos, mas sempre limitado, né? Achei muito interessante lá Montaigne, que dentre os seus pensamentos, ele tem a filosofia da morte. Ele falava sobre o homem estar preparado, estar indo mentalmente preparando-se para a morte, que é certo, né? E aí era uma forma de ver bem, sabendo dela, para não ter medo dela. Então, foi alguém que ajudou a pensar nisso, sobre a vida, sobre o morrer, mas também sempre com esse limite aí, quando vier só isso e acabou, é só uma matéria, e o nosso Senhor Jesus veio trazer a vitória sobre a morte, a ressurreição, uma doutrina certa e fiel sobre algo após a morte. Então, em resumo, são muitos pensadores que gastaram tempo ao longo dos séculos tentando mostrar ou chegar a alguma conclusão, sempre limitada. Nunca tão completa como o Senhor Jesus trouxe ao falar da eternidade, do relacionamento com Deus aqui, completo aqui, e algo diferenciado para o depois, né? E é maravilhoso saber que os valores já vêm para nós entregues, né? Deus já nos presenteou com eles. Amém. Enquanto alguém pensa décadas aí, qual o sentido da vida para encontrar uma solução para essa questão, a palavra vem e já nos traz respostas, Amém. Nos traz soluções, nos traz direcionamento. E ter sentido no viver. Graças a Deus. E reiterando a minha fala inicial, que Jesus é a nossa chave de interpretação, eu gostaria de expor a razão dessa fala. Por que Jesus é a nossa chave hermenêutica? Porque Jesus, ele expressa com precisão quem Deus é. Em Hebreus está escrito que ele é a expressão da divindade na carne. Então Jesus, ele expressa quem Deus é e o ponto mais relevante, quem o homem deve ser e que tipos de valores o homem deve desenvolver. Entrando já na introdução, o nosso comentarista, ele define valores como princípios bíblicos que vão orientar, que vão conduzir e que vão moldar a mente e, posteriormente, os comportamentos do indivíduo. Então, valores são diretrizes que vão configurando a mentalidade do homem para que ele desenvolva uma compreensão da cultura do céu. E é interessante que o que é mentalidade? Mentalidade é como se fosse as lentes que nós usamos para enxergar melhor. Então, existem várias mentalidades. E a mentalidade a qual nós estamos se referindo é uma mentalidade cristocêntrica. Uma mentalidade onde Deus é o centro. E é nessa observação do que acontece dentro do culto
dentro do contexto religioso que Salomão está direcionando o seu argumento. Porque é de suma importância para o cristão entender que o valor da adoração não está na expressão que é efetuada no levantar das mãos, no dar glória a Deus no culto, aleluia, Jesus é bom. Isso faz parte da adoração? Sim, isso é um sintoma, mas não é a causa. Porque a adoração, ela é um estilo de vida. Como disse Paulo à igreja de Corinto, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então nós não somos aqueles que fazem separação de dias. O domingo é o dia do Senhor porque nós aprendemos assim. O sábado é o dia do Senhor porque nós aprendemos assim. Existem as tradições, mas quando Jesus veio, não é um dia santo, todos os dias são santos. Não é uma atividade santa. Hoje eu vou para a escola, vou estudar, vou ter um momento ali de entretenimento, vou no cinema com a minha família, vou levar a esposa para jantar. Então, essa é uma atividade mundana e estar na igreja é uma atividade santa. Não. Para nós, todas as atividades são feitas para a glória de Deus. E é interessante a gente ressaltar isso porque a vida do cristão, ela é configurada através de valores. Então, valores são princípios. E esses princípios vão fazendo com que a gente se torne cada vez mais próximo do propósito para o qual Deus nos criou. Então, só reiterando isso, que os nossos irmãos e irmãs tenham essa consciência que quando nós falamos de valores, nós estamos falando de princípios. E esses princípios estão direcionando a nossa mentalidade e a nossa forma de sentir e de agir em todas as áreas. Amém? Amém. Glória a Jesus. Esse capítulo inicia com Salomão apresentando algumas diretrizes sobre a forma de relacionamento com Deus. No primeiro ele já vem e alerta sobre o ambiente de culto a Deus e adorar a Deus, dizendo, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então ele orienta aqui a prudência, ele orienta aqui esse relacionamento com Deus com cuidado, com cautela. Um pouco adiante, ele até explica, lá no finalzinho do 2, que ele diz, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Olha, reconheça que você está diante de alguém perfeito, santo, excelso, magnífico, e você tão limitado, então cuidado, reverência, temor, respeito nesse relacionamento. E ele contradiz, melhor você ser prudente do que oferecer muito sacrifício. Não invalidando o valor de sacrifício, não invalidando os efeitos de um adorador que vão ser externar a sua adoração, sua oferta. No Antigo Testamento era muito mais visível materialmente esses atos, porque a pessoa levava um animal para ser sacrificado, ele chegava-se até lá, ele poderia de repente levar muitos animais, como o próprio Salomão, certa vez, lá nos livros de Reis, ele vai oferecendo milhares de bois, então ele oferece muito para Deus. Então ele não invalida o sacrifício, mas ele alerta que mais do que oferecer um monte de sacrifício, é você ouvir, ou seja, diante do Altíssimo é melhor absorver as coisas divinas, absorver tudo que ele tem para nós, do que eu achar que eu vou me apresentar para Deus, que eu tenho mais para dar para Deus do que ele para mim, ou de que, de alguma forma, eu queira impressionar, eu queira mostrar para Deus algo mais do que eu sou, porque entra em diversas esferas. Eu mostro o que eu não sou, então é uma hipocrisia, um fingimento, uma máscara onde eu apresento algo que na realidade eu não sou. Né? Quando eu digo algo que não é verdade do meu coração, uma mentira. Né? Eu tenho algo, mas digo outra coisa. Então entra na mentira. E
Se eu quero dar muitas coisas em troca de algo, já entra numa troca, numa barganha, querer comprar Deus. Deus, eu estou aqui te entregando um monte de coisa, mas na verdade o que eu quero é tal coisa. Então, muito cuidado com isso. Então, ele vai fazendo esse alerta, né? Guarda o teu pé, ou seja, seja prudente, guarda-se destas coisas, né? Como está em Samuel, dizendo para o rei Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Ele não cumpriu, não obedeceu a vontade de Deus e depois quis pegar todos os animais e apresentar. E o Samuel, profeta, repreende. Olha, melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos no Novo Testamento pessoas que morreram no culto, né? Por causa da falta de princípios. Ananias e Safira levando um valor no culto, ofertando, mas com uma mentira por detrás. Com um desejo de aparecer para os demais, uma vanglória, uma maneira de querer se destacar, em vez de ser algo discreto. Então a gente vê que alguns erraram, tropeçaram, às vezes querendo fazer algo, não sendo a forma que Deus quer. O próprio Davi foi querer buscar a arca, não traga a arca, eu quero trazer, vou mandar buscar a arca, eu quero a arca aqui, eu vou fazer algo para Deus, mas da forma errada, sem ser pelos sacerdotes, usou um carro de bois, e aquilo trouxe morte, trouxe prejuízo, até ele entender que era melhor obedecer exatamente o que Deus quer, os princípios. Então, a gente vai entendendo que é melhor ouvir, absorver, seguir as instruções dele, e aí depois, como consequência desse relacionamento que eu estou aprendendo e vivendo com ele, eu vou ter, sim, culto, adoração, oferta, votos que agradam a ele. Podemos achar no Antigo Testamento votos que agradam a Deus? Sim. Por exemplo, o nazireu, se ele quisesse se consagrar para Deus, era um voto válido. Olha, eu vou não mais absorver a bebida forte, eu não vou aqui cortar o meu cabelo porque eu vou deixar um sinal externo de que eu sou consagrado. Ele poderia fazer de uma forma sincera. Como também havia os que não faziam de forma sincera. O fariseu vestia toda a sua roupa, sua indumentária para parecer mais religioso que todo o restante da nação de Israel, mas o seu interior era cheio de maldade, ao ponto de Jesus chamá-los de sepulcros caiados, né? Por fora pintado, mas por dentro só tem imundícia e morte. Então Jesus mostrando essa diferença. Tem votos válidos, como por exemplo de Ana, que o Senhor, eu quero um filho e eu vou te dar. E Deus se agradou e concedeu. Então, existem votos válidos. Agora, o alerta é, olha, mais vale eu me atentar e não ser precipitado, não ser mal intencionado, mas eu tenho que fazer algo se for agradável a Deus. Melhor eu absorver do que querer apressadamente, impulsivamente apresentar de uma forma que não agrada a Ele. Muito interessante. E esse primeiro ponto, como o senhor estava discorrendo, que fala sobre a adoração, tem um hino, provavelmente o senhor já ouviu, e os nossos irmãos e irmãs também já ouviram, que é do Ministério Zoe, onde a letra diz assim: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Aí fecha dizendo que tudo é sobre Jesus. E nesse ponto, Salomão ele está atento ao momento da adoração. E onde surgiu o estabelecimento do sacrifício de animais como ofertas de reconciliação, de adoração e de outras coisas mais que foram especificadas no livro de Levítico. Qual foi o primeiro animal sacrificado na Bíblia? É interessante que se nós formos para o Gênesis, nós vamos entender que no sacrifício já havia uma mensagem de reconciliação. Porque quando o primeiro casal tenta tecer uma vestimenta para esconder a sua vergonha, aquela vestimenta não foi agradável. Porque tudo que vem de baixo não agrada quem está em cima, que é Deus. Então é por isso que quando o véu do templo se rasgou, ele se rasgou de alto a baixo? Ou de baixo para cima? De alto para baixo. Então começou
de cima para baixo, porque era Deus que estava rachando e estava abrindo o caminho para a adoração. Então, é interessante que quando Deus faz com que o casal esteja vestido com uma roupa não de folha, mas de pele. E a mensagem explícita é que um animal inocente morreu para que o casal culpado fosse coberto. E é interessante que a morte do animal inocente para cobrir o casal culpado já era um dedo apontando para a vinda de Cristo. Em Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus estava indo, João Batista olhou para os seus discípulos e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os sacrifícios que eram realizados na primeira aliança, os animais que eram sacrificados, todos eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Só que o que Salomão está vendo aqui no capítulo 5? Para ele abrir com essa frase de impacto: guarda o pé quando adentrares a casa do Eterno. Quando Salomão diz guarda o teu pé, é uma referência a um cuidado e a uma observação minuciosa e diligente da nossa conduta, dos nossos procedimentos, das nossas intenções e motivações, porque pés na Bíblia é uma referência à conduta. Então Salomão está dizendo, presta atenção, fica esperto, fica atento, porque você está entrando numa dimensão intensa, densa e perigosa. Porque se você não tiver consciência do que está sendo feito aqui, Deus pode te matar. Você pode ser destruído porque Deus vai tê-lo como tolo. E o pastor citou um exemplo que estava na minha mente. Porque Davi estava empolgado. Vamos trazer a presença de Deus de novo. Ficou anos afastada de nós. Vamos trazer. Só que não é emocionalismo, sensacionalismo e sentimentalismo. É princípio, é valor. Então não se pode entrar diante de um Deus santo de qualquer maneira. E é justamente por isso que Salomão está dizendo, fica atento. Quando você entrar no santuário de Deus, inclina o teu ouvido ao que está sendo dito. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que temer e tremer, não na questão do medo, mas na questão da santidade, da admiração e da reverência devida. Então, um dos valores, pastor Éden, que está se perdendo na atualidade é a consciência da presença de Deus. Então, parece que nós estamos sendo os piores ateus da história. Por quê? Porque nós estamos professando fé em Deus com os nossos lábios, mas estamos negando a existência de Deus com as nossas obras e até mesmo nas nossas adorações. Fechando rapidamente aqui, meu pastor, com a sua permissão, eu gostaria de destacar nesse primeiro tópico mesmo, que todos os sacrifícios de animais, eles foram abolidos, porque o sacrifício perfeito foi apresentado em Cristo e no seu corpo, e através do seu corpo foi aberto um novo e um vivo caminho. Então, como que agora a gente adora e oferece sacrifícios a Deus? De que maneira nós podemos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis? Primeiro ponto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo usa um termo muito interessante chamado culto racional. Por quê? Porque culto não é emocionalismo. Culto é razão. É estar consciente do que está sendo realizado. É estar consciente de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele está esperando que eu faça.
Então, a primeira oferta é o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo disse o seguinte: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Segundo, o que podemos oferecer a Deus? Através da pregação do Evangelho, Romanos 15:16, nós pregamos o Evangelho e as pessoas que ouvem o Evangelho e se convertem a Deus são apresentadas a Ele como ofertas agradáveis, através da instrumentalidade das nossas vidas na pregação do Evangelho. Terceiro ponto, dinheiro. Deus precisa de dinheiro, pastor? Se ele disse através do profeta Ageu, minha é a prata e meu é o ouro, Deus não precisa de dinheiro. Mas quando ele estabeleceu que nós devemos trazer a nossa colaboração e os nossos recursos financeiros, não é porque ele precisa, mas para que a gente desenvolva o quê? A generosidade. Porque o dinheiro, ele nos prende. E quando usamos esse recurso para abençoar pessoas, para trabalhar na manutenção da obra de Deus, nós estamos nos desprendendo de algo que pode nos prender e nos matar depois. Terceiro ponto, louvores e boas obras. Quarto ponto, orações de fé. E agora fechando, como o Senhor frisou, o elemento mais importante na adoração do cristão a Deus é a obediência. Porque não adianta pular, não adianta gritar, não adianta dar dízimo, não adianta dar glória a Deus, aleluia, rasgar o paletó, jogar a gravata em cima do... Não adianta. Se não houver obediência, a adoração ela é disfuncional e não é agradável a Deus. Então esse primeiro ponto foi essa parte da adoração que eu dei uma ênfase maior e a benção é grande, né, pastor? Eita, maravilha. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito didática e clara, falando sobre essa obediência, ele falou, olha, o que ouve, as minhas palavras e pratica, é como um homem que edificou, construiu a sua casa em cima de uma rocha. Glória E ao a Deus. soprar ventos, tempestade e combaterem contra aquela casa, ela vai ficar de pé. Porém, aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, ou seja, ele não vai ouvir com uma predisposição obediente, é aquele que foi lá para oferecer um sacrifício, vai oferecer aqui externamente, mas interiormente não está inclinado e submisso e rendido a acatar como uma ordem divina, como algo a ser agarrado com todas as forças para obedecer, porque disso depende a sua vida e a sua alma. Esse que ouve e pratica é realmente o que construiu bem. Agora, o que não pratica é como aquele que construiu em cima de uma areia. E aí, muitos de nossos irmãos podem estar entrando na igreja, congregando, oferecendo culto, cantando louvores, mas pela sua vida do lado de fora, sua casa espiritual, mais cedo ou mais tarde vai desabar, mais cedo ou mais tarde vai cair, não vai suportar os ventos, tempestades e situações que vêm combatendo contra a sua casa, porque ele vai ser tentado, vai ser assediado pelo inimigo, pelas lutas e por tudo, para que ele não chegue a ser um vencedor no fim da carreira de fé. E aí ele pode ter uma grande queda. Será alguém que fez sacrifícios de tolo. Cantou, mas não cumpriu fora. Ouviu, mas não praticou fora. Congregou, mas não teve unido, vinculado a Cristo. Esteve unido à igreja local, mas não teve vinculado, num vínculo espiritual, ele e Cristo, o eterno. Então, é realmente um ponto de reflexão para esta aula com nossos irmãos, nossos alunos, sobre guardar o pé, melhor ouvir, para você construir realmente na obediência uma casa na rocha em Cristo. E ela vai ficar de pé, porque Deus vai sustentar quem vive os seus princípios ensinados. E podemos também partir já para o segundo tópico, onde o rei de Israel, observando, ele era eu acho maravilhoso a forma que ele observa as coisas. Há versículos que falam que ele era um observador das plantas, da natureza, observador
das situações, das pessoas. Então ele observava muito, era aquela pessoa analítica nesse sentido, e observava e extraía sabedoria e compartilhava essa sabedoria. Esse livro de Eclesiastes é um presente com reflexões, e nessas observações, então, ele segue e ele entra agora nessa situação de injustiça, onde nós sabemos que a justiça é algo que Deus concedeu aos homens trabalharem nisso, exercerem isso, através de governos, sistemas judiciários, através de administrações que o intuito correto, ideal, é para que haja equilíbrio, haja equidade entre as pessoas, haja o trazer da justiça para aquele que sofreu algo. Então, aquilo que era para funcionar corretamente, para trazer equilíbrio, ele vem e observa que há muita injustiça. No versículo 8 ele vem e diz: se vires uma opressão de pobres, violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Então, ele, na observação, ele chega à conclusão, olha, há injustiça. Então, existe o princípio correto que era para ser tudo funcionando para se equilibrar as coisas, mas na realidade não é. Então, você vê o pobre sendo injustiçado, sofrendo, aquele que teve um prejuízo, ele não ser tratado e receber aquele devido ressarcimento ou seu alívio, ele não tem. Então, ele chega a essa conclusão que nós também, ao observarmos, se nós abrimos o noticiário, qualquer dia, veremos notícias terríveis, injustiça, aquele que de repente chega diante do judiciário e o valor é invertido. Os profetas apontavam no Antigo Testamento, também muitas vezes em Israel isso, o suborno, a corrupção, o interesse. Então ele observa isso e ele também traz uma palavra dizendo, olha, não se maravilhes disso. Então se nós observarmos hoje algo terrível no judiciário, que tem muito, a situação no Brasil, o judiciário também muitas vezes traz um nojo de tantas coisas tão injustas, mas ele vem e já diz, olha, não te maravilhes disso. Ou seja, não é de hoje, sempre teve, tem e sempre haverá injustiça. E ele traz um conforto, ó, mais alto do que quem está lá fazendo injustiça, tem alguém acima dele. Então, se esse oprime ou usa alguém, tem alguém também que está usando ele, ou alguém que em algum momento vai pisar nele. E acima de todos está o Altíssimo, né? Está alguém mais alto ainda. Isso nos remete a trazer o pensamento, entendimento para também o Eterno, que há de julgar, há de tratar com justiça, há de tratar tudo, tem tudo diante dele, tudo é registrado, onde ele disse que por cada palavra seremos julgados, seremos tratados por isso. Então o livro fala no final, ali em Apocalipse, livros das obras. E fala de um julgamento, fala do grande trono branco, onde pequenos e grandes serão trazidos para comparecer diante dele. Então ele clama aqui de uma situação de injustiça, mas nós entendemos que o Eterno é o justo juiz de todo o universo e que um dia há de trazer à luz todas as coisas, nada ficará oculto, lá não haverá suborno, lá não haverá como convencer ou argumentar. A plena verdade, a plena justiça. Nosso Deus, um dos seus atributos eternos é a justiça. E ele vai exercer no seu universo criado. Ele é o sustentador disso, que vai colocar tudo isso em ordem e equilíbrio. Há um momento de desequilíbrio nessa humanidade decaída, mas ele há de julgar tudo. Após aí novos céus, nova terra, ele há de colocar tudo em equilíbrio novamente. Ele há de julgar Amém. isso. Glória a Deus. Partindo do seu argumento sobre a questão da injustiça permear todas as camadas sociais, política, religiosa e por aí vai. A injustiça, ela está em todo lugar. Mas já no tópico 2, como o senhor mesmo já introduziu, nós podemos entender que a injustiça, a maldade, a perversidade e a malignidade são frutos do valor que nós estamos perdendo em relação ao nosso próximo.
Que valor é esse? O amor ao próximo. Então hoje as pessoas têm uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então me parece que as pessoas foram tomadas por um sentimento tão nocivo e destrutivo de se apropriar do outro de uma maneira tão abusiva e opressora que elas perderam a consciência de que nós fomos criados, como diz Gênesis 1, 26 e 27, a imagem e semelhança de Deus. O primeiro ponto que nós precisamos resgatar é que todo ser humano, independente de quem ele seja, onde esteja, ele carrega dentro de si um valor inato. Não é um valor que ele adquiriu, é um valor que já está lá. E que valor é esse? Ele é um portador de uma centelha divina. Porque quando Adão caiu, nós também caímos com ele. Mas quando Jesus veio, Jesus nos levantou como raça. E a imagem e a semelhança do Eterno voltou a ser refletida no nosso caráter. Mas o primeiro ponto que precisamos entender e resgatar o valor de que todo ser humano ele é digno, porque foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de dar ênfase, pastor, nós somos obrigados a gostar de todo mundo? Não, não somos. Mas somos convocados a amar. Indistintamente, independentemente. Então, Jesus não falou para eu ter sentimentos positivos em relação a todo mundo. Existem pessoas que você não vai gostar. E não é um problema. Mas você tem que amar. Porque o amor ágape, o amor propagado por Jesus, não é um amor que envolve sentimento. Não é um amor que envolve emoção. Quando eu era mais novo, pastor, eu quase entrei em surto lendo o evangelho onde Jesus falou: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele pedir para você andar 1 milha, ande 2. Eu falei, não tem cabimento Jesus dizer que eu tenho que ter sentimentos positivos em relação a uma pessoa que me fez mal. Só que eu entendi que o amor não é um sentimento, é um comportamento. É por isso que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus não está perguntando, você vai gostar? Não vai gostar? Tá bem? Tá mal? É para amar. E esse amor é comportamento, é obra, é prática. Então, esses valores em relação aos humanos estão sendo perdidos. Só que nós, como igreja, pastor Éden, somos convocados a resgatar essas perspectivas. Por que eu tenho que amar o meu semelhante? Por que eu tenho que amar o meu próximo? Primeiro, porque ele, assim como eu, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Segundo, eu tenho que amar porque Jesus morreu por ele, morreu por mim e morreu por todos nós. Terceiro, eu tenho que amá-lo, porque se eu não amá-lo, o meu discurso de fé é vazio. Em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, João diz o seguinte, não adianta você dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Porque se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o seu discurso é mentiroso. Porque qual é a veracidade, qual é a evidência de que realmente eu amo a Deus, pastor? Não é pregar bonito, não é ensinar bonito, não é usar do púlpito e fazer o melhor sermão, não. A evidência de que eu tenho intimidade com Deus, de que Deus está em mim, de que eu estou nele, é a maneira como o homem trata a sua esposa. O relacionamento conjugal é a maneira como o pai trata filho, filho trata pai, irmão trata irmão. Então, a minha profissão de fé, ela é evidenciada
nos meus relacionamentos. Os 10 mandamentos, o decálogo. É interessante que 4 mandamentos são em relação a Deus e 6 em relação ao próximo. Então você percebe que tudo está dentro dessa esfera. Deus na vertical e o meu próximo na horizontal. Então é necessário entender que esses valores precisam ser resgatados. Nosso Deus sempre mostrou no ensinamento e na prática o valor ao próximo. Desde a lei para Israel através de Moisés, tem versículos deixando claro a responsabilidade em tratar bem até o estrangeiro. Sim. A tratar bem o órfão, a viúva, aqueles que têm uma necessidade, uma dificuldade, alguma limitação. Então Deus foi criando um sistema onde houvesse essa atenção para todos. E embora ele levantou Israel como um povo especial, um povo único, as nações. As orientações foi sempre expandir isso, alcançar as nações. Abraão, em ti serão benditas as nações da terra, as famílias da terra. Então sempre o olhar de Deus foi um ponto de partida em direção ao restante do mundo. Assim com Israel, olha, vocês vão ser bênção, quem vai estar com vocês vão ser abençoados. O que eu tenho com vocês, ensino a vocês e vocês compartilharem, vão fazer outras nações serem enriquecidas, no bom sentido da palavra, ricas de princípios, de valores, tanto que é a nação que contribuiu para diversas áreas aí do Ocidente, ou de onde ela influenciou, através do seu sistema judiciário, seus valores familiares, valores de pureza, valores morais, sociais, então tantas áreas que Deus influencia. E aí atravessa-se os séculos, levanta a igreja e a ordem de novo vão para as nações. Aleluia. Vão a toda criatura, leva o meu evangelho. Então, Deus sempre está alcançando todos os povos. E aí qual é a etnia, a raça ou cultura que está lá do outro lado? Não importa. É amado por Deus, é um ser precioso para Deus e Deus ele vai derrubando qualquer barreira. Olha, observa-se a vida de Jesus e vê ele surpreendendo. As pessoas ficavam surpresas, mas falando com uma mulher, pouco valorizada é a mulher, né, neste tempo, e ele está lá falando com mulher samaritana, ele está lá, uma pecadora, vem todo mundo com pedras nas mãos, e ele olha diferente para ela, com um olhar de compreensão, um olhar de amor. Ele olha para os inimigos e ama os inimigos. E quem são esses inimigos de Deus? Nós, antes de crermos e recebermos Ele como Salvador, éramos inimigos, afastados, adversários de Deus, na nossa natureza que afrontava Deus, santidade e os princípios dele, ele vem em direção a nós, amando. Então, o que ele nos manda fazer, primeiro ele fez, ele amou. Nós sendo um ser tão inferior, ele veio em nossa direção. Então, ele mostra isso, ele deixou os apóstolos surpresos. Mas como assim? Foi Deus que mandou você, Pedro, atravessar e ir lá na casa de Cornélio? Foi Deus que mandou. Não, mesmo assim precisa de um esclarecimento. Vem explicar ele, eu não posso explicar muito, eu sei dizer o que aconteceu. Quando eu ministrei, eles creram, o Espírito Santo batizou todos eles. Então, só posso entender que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Então, Deus mostrando que não faz diferença. Raça, etnia, classe social, mas que Deus tem algo e tem um propósito e tem um sentido na existência de todos os seres humanos, surpreendendo todos. Quem é esse lunático num cemitério? Quem é esse? Não merece nem estar vivo, devia morrer. Diante de Jesus, não. Ele transforma, liberta e envia como um missionário, como um pregador da sua palavra. E ele vai fazendo assim, diante de todos aqueles que se achegam a ele. Ele mostra um novo valor e sentido na vida. Podemos partir para o próximo ponto? Com certeza. O próximo ponto que o pregador vai discorrendo, ele chega num assunto tão incluído em nosso dia a dia, né? As finanças, riquezas, dinheiro, né? Não tem como desassociar isso. Minha vida espiritual é uma coisa e minha vida material é outra. Não, está interligado e faz parte do nosso sentido também de viver. E aí, qual é o sentido de viver? Alguns pensam, eu ter bens e riqueza, eu vou conquistar e lutar e desgastar minha vida inteira em busca daquilo.
E aí, será que esse é o sentido? O próprio Salomão fala das suas realizações, das suas construções, suas riquezas, tudo que ele acumulou. E alguns pensamentos dele foi, pode ficar para um filho que perde tudo. Pode ficar para alguém que não vai ser sábio. Ou pior, aquele que fez tudo isso e não pôde desfrutar. Fez, correu tanto, nem deu tempo de desfrutar e ele vai se embora, porque a vida é passageira. Então, esse tópico terceiro vai entrando sobre o dinheiro, as riquezas. E aí, será que a riqueza é vento, é sopro, é correr atrás do vento? Uma coisa muito propícia que eu gostaria de destacar é que nós não fazemos apologia à pobreza. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro te tem. Então, Jesus, ele nos advertiu na metáfora do semeador. Ele destacou uma parte da semente que caiu entre espinhos. E quando ele explicou a metáfora, ele disse o seguinte, que mesmo entre os espinhos, a semente germinou e cresceu. Só que quando ela cresceu, ela foi sufocada, ou seja, ela se tornou infrutífera por causa da asfixia dos espinhos. Aí o que Jesus explicou para eles na prática? Que o que sufoca, o que impede a mensagem do reino de causar impacto, de se expandir e de fazer com que nós produzamos frutos. Jesus explicou os prazeres da vida, as seduções das riquezas e os cuidados. São coisas que vão nos tornando completamente infrutíferos. Então, quando Salomão está falando sobre a futilidade das riquezas, ele está mostrando para nós que, por mais que seja bom você ter segurança, ter estabilidade, ter recursos, no coração do homem existe um vazio que não pode ser preenchido pelos bens materiais. Não pode ser preenchido pelo carro, por uma viagem para Dubai, pelos recursos ilimitados na sua conta bancária. Porque o vazio que há no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. E é interessante que quando Jesus ele está falando sobre a questão da fidelidade, ele está dizendo o seguinte, você não pode servir a Deus e as riquezas. Então perceba a seriedade com a qual Jesus está tratando esse tópico. Porque ele está colocando as riquezas em um status de divindade. Está dizendo, olha, Mamon é um Deus que vai querer a sua submissão. E o problema é que quando nós não entendemos que o recurso financeiro é para que a gente empregue no reino e para o auxílio da humanidade, nós começamos a desenvolver aquela mentalidade disfuncional do ter. E Salomão falou que os olhos nunca se fartam. Quanto mais o homem tem, mais ele quer. E a cobiça é uma coisa terrível. Porque, perceba, o homem que não tem muito recurso financeiro trabalha o dia inteiro, chega em casa e ele dorme. Porque sabe que amanhã tem mais. Agora, a pessoa que tem muito dinheiro, na grande maioria das vezes, não vou generalizar, é claro, não consegue dormir. Preocupada com investimento, preocupada em perder recurso, em perder títulos, em perder o que tem. Só que Jesus está falando o seguinte, olha, tome cuidado para que as riquezas não possuam o vosso coração, porque a vida de um homem não se consiste no que ele tem, mas sim em quem ele é, em Deus. E só para fechar aqui, meu pastor,
Salomão ele fala sobre alguns mitos que o dinheiro gerou. Primeiro mito, o dinheiro traz satisfação. Segundo mito, o dinheiro resolve todos os problemas. Terceiro mito, a riqueza traz paz de espírito. Quarto mito, a riqueza da segurança. O dinheiro traz satisfação? Pode tornar sua vida bem melhor. Isso sem sombra de dúvida. Mas existe uma necessidade. Porque o ser humano ele não é apenas matéria, ele tem uma alma. Ele tem um espírito. E aqui entra a questão do equilíbrio. Não adianta ter tudo e não ter o essencial. Segundo ponto, o dinheiro resolve todos os problemas? Não, não resolve. Porque o dinheiro pode comprar a cama, mas não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar comida, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar o sexo, mas não pode comprar o amor. Porque aquilo que nos é dado gratuitamente pelo bom Criador não é comprado. E o próximo ponto, a riqueza da segurança pode até te dar uma certa estabilidade, mas a segurança ela não vem dos fatores externos, ela vem da confiança que nós temos em Deus. E aqui eu encerro as minhas considerações do terceiro ponto e Deus seja louvado, Pastor Éden. Maravilha, muito bem explanado a parte e reflexão sobre os mitos da riqueza, algo que o comentarista citou como futilidade, ou seja, tudo aquilo que há de valores monetários no mundo são tão limitados diante do que é desfrutar de uma vida bendita em Deus, que é totalmente diferente. Ser abençoado por Deus, ser bendito por Deus. Debaixo da bênção você pode estar num deserto e estar melhor do que o outro que não está debaixo da bênção e vai para uma campina verdejante, logo está em apuros. E você que tem a bênção, você tem condições de ajudá-lo, de socorrê-lo, não pelos valores monetários, mas porque você tem a bênção de Deus, tem Deus ao seu lado. E um cuidado o dinheiro tem que ser um servo na sua mão para ser usado, né? E não ser um Deus, um D minúsculo, para ser adorado, para ser reverenciado como acima de tudo, como prioridade na vida. O Senhor Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais são acrescentadas, ou seja, minha prioridade é o reino. As outras, ele acrescenta, a minha parte eu faço, o que compete a nós fazemos, que é o nosso trabalho, e tudo que fizermos uma reflexão sobre o dinheiro também envolve o trabalho. Nós temos um sentido no que fizermos. Olha, eu faço algo que é para um bem da sociedade. O outro usa os seus talentos e capacitações na certeza de que ele está contribuindo para o seu próximo, seja qual for a área. Desde aquele que seja, por exemplo, na área da saúde, ele está fazendo bem para as pessoas. Aquele que é um economista, ele está ajudando as outras pessoas na sua área de administração, ou um serviço que você presta, você está construindo a sociedade, construindo com a contribuição do seu conhecimento tecnológico, por exemplo. Seja qual for a área, você está contribuindo. Ou seja, o sentido é eu não correr atrás do dinheiro, é eu servir com o que Deus me permitiu exercer, conhecer, saber, ter de capacidade, habilidade, usando sempre para a glória dele, sendo uma bênção onde estiver inserido, sendo servo de Deus, honrado, de princípios e valores. E podemos fazer a nossa parte em desejar até certo limite com equilíbrio? Sim. E aí o cuidado é até onde vai essa busca, não ser algo desenfreado, não ser uma busca irracional, não ser uma busca desenfreada, passando acima de tudo, de todos e ultrapassando limites de valores para obter aquilo. Não, prefere rejeitar, prefere abrir mão. Tanto que Deus, em alguns momentos na palavra, pede o primeiro para ele justamente para nos prevenir, nos curar de muitas coisas. Cidade invadida, a primeira, ele oferece para mim, vocês não pegam nada. Primeiro é para Deus. Lá em Israel, todo animal que nascia, o primogênito, primeiro, para Deus.
depois os outros são seus, mas o primeiro, entrega. Para aprender o princípio de que tudo pertence a ele, tudo vem dele, tudo é dado por ele. O seu filho primeiro era consagrado a Deus, o primogênito. Então, sempre a primazia para Deus, para que nós estivéssemos prevenidos com esse antídoto de que tudo pertence a ele, é dado, concedido, para ser administrado, porque ele permitiu. Graças a Deus. Então, uma grande lição que nós vemos na vida do apóstolo Paulo também é o contentamento, quando ele fala lá em Filipenses, quando ele fala, aprendi a contentar-me em qualquer situação, se é estar abatido, ter abundância, estou, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, ter fartura ou fome, uma abundância como uma necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo sabia viver, se faltasse, ele estava bem com Deus da mesma forma. Então, ele não se corrompia por uma falta de valores e nem se comparava aos outros, como Asaf, que quase se desviou, mas depois, ao entrar no templo e contemplar e pensar no final, ele enxergou que, ainda que parecia injusto o outro ter muito, era ímpio ter muito e estar bem, ele aparentemente era temporário, que ele estava numa posição inferior. O que importava é ele lembrar e reconhecer que Deus tinha o melhor adiante. E nessa busca, devemos vigiar nossos pensamentos, que nós acreditamos como verdade. Podemos, por exemplo, na área de dinheiro, ouvir um coaching e ter algumas dicas, instruções financeiras? Sim. Mas vou deixar de lado a palavra e ouvir incessantemente esse coaching, ter como depois esses princípios como tão vibrantes na minha vida que eu coloco isso acima de tudo e a palavra vai ficando de lado, eu estou me alimentando só daquele foco e aquela busca financeira. Então é uma vigilância, eu posso receber dicas, instruções e até melhorar de vida, mas isso é segundo plano. Primeiro é a instrução da palavra. Se algum momento chocar o que eu aprendo aí de crescimento pessoal e o que eu aprendo de crescimento de servo de Deus, então, primeiro as coisas de Deus e as outras ficam em segundo. Ficam abaixo. Então, esse cuidado para não deixar a inversão dos valores acontecerem em nossa vida. E aí, dos versículos 10 em diante, ele vai desfazendo esses mitos, né? Que já foram bem citados, dos 10 em diante. Ele vai mostrando tudo isso e alguns alertas que ele faz, né, do descanso do trabalhador, alguns alertas que ele faz sobre a nunca estar farto. Quem quer muito, logo ele Acaba não tendo nada. Ele olha e fala, não, eu tenho o melhor. Daqui a pouco surge outro melhor ainda, ele quer aquele. Eu tenho o melhor carro. Daqui a pouco tem outro melhor ainda, ele tem a melhor casa, logo ele quer outra. E nunca se farta, ou seja, é incansável. Uma busca Uma corrida de ratos. Cansativa, uma busca incessante, que não chega a lugar nenhum. E o principal que eu vejo aqui no final desse capítulo é a coisa boa. Depois de enxergar tanta coisa ruim, ruim na adoração a Deus, ruim em relação à injustiça e tratamento com o próximo, ele vem e chega, olha, eu vi uma coisa boa. Comer, beber, gozar, cada um do bem do seu trabalho, com que afligiu a sua vida debaixo do sol, que Deus lhe deu. Essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, fazenda, e deu poder para delas comer, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, ou seja, as permissões de Deus. Trabalhou, se esforçou, fez a sua parte, está desfrutando de algo? Então, se alegre, agradeça, tenha contentamento nisso, agradeça a Deus, desfrute. Então, ter dias de alegria com seus queridos, seus amados, seus próximos, sua família, isso é um presente de Deus a ser desfrutado. Senão você atravessa a sua vida, não desfruta isso e termina dias infelizes, olhando para o retrovisor da história e não encontrar dias de satisfação, boas memórias gravadas para completar o poema da sua vida. E muitas vezes ele olha e fala, corri e não deixei nada, nenhum. Perdi. Agora meu maior peso é não ter desfrutado, gostaria de voltar e não posso voltar mais. Então, esse conselho do sábio é, olha, eu estou observando, tudo não faz sentido, mas agora estou vendo já uma coisa, começou uma luz ali, abrir a visão do pregador, olha, vale a pena desfrutar do que Deus te permite. Não é aquilo que você correu, virou idolatria, isso é maldição. Agora, aquilo que é bênção debaixo de uma vida equilibrada, no temor a Deus e veio para você,
é bênção, desfrute, se alegre com as pessoas ao seu lado. Essa é a porção que Deus está te dando debaixo do sol neste momento. Amém. Alguma consideração final para finalizar? Só gostaria de fechar com uma frase de um certo homem que disse assim: as pessoas gastam a sua saúde para obter dinheiro. Depois usam deste mesmo dinheiro para obter saúde. Vivem como se nunca fossem morrer. Morrem como se nunca tivessem vivido. Que possamos seguir o conselho do rei Salomão e possamos encontrar o caminho do contentamento. Ao invés de reclamar do que não temos, vamos passar a agradecer o que temos, para a glória de Deus. Obrigado, pastor Éden, irmão Shiva. Deus abençoe. Shiva, não, é Jiba. Shiva é um deus indiano, né? Irmão Jiba. Deus seja louvado. Bem, queridos, agradecemos por este momento. Deus continue abençoando o irmão Neemias. Deus continue te abençoando, querido, amado professor, aluno da Escola Bíblica. Que você tenha uma aula proveitosa, contribua aí para enriquecimento em sabedoria para todos os irmãos. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.